Então, e aí, pessoal, a aula da semana vai ser sobre redução de dimensionalidade. Eu vou falar, na verdade, mais especificamente sobre conceito geral e um dos algoritmos de redução, que é o PCA, que é um pouco mais antigo, mas é mais introdutório. E hoje tem alguns mais recentes que eu vou deixar só para... vou só citar para vocês no final. Mas vamos, então, lá primeiro para a motivação, do porquê reduzir dimensão, qual que é a motivação de estudar isso. Vamos supor que a gente tenha aquele dataset famoso, o Iris Dataset, que é um dataset de flores, que eu tenho várias amostras de flores, com 4 features: o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Então eu tenho 4 features, eu tenho o target, né, de qual que é cada flor, de cada amostra, e esse é aquele dataset padrão, né, bem simples, com dados numéricos, tudo certinho. Só que cada amostra, na verdade, a gente pode ver isso, cada feature, como um eixo, né? Um eixo, e cada feature representa um valor de uma coordenada naquele eixo, né? Então, tipo, ou seja, na verdade, cada amostra é um ponto que tem as coordenadas de acordo com cada coluna desse dataset, né? Então, eu tenho um valor no eixo X, outro valor no eixo Y, outro no Z, outro no W, e eles formam um ponto no espaço. Né? É um pouco estranho a gente pensar deixa eu ver, em 4 eixos, porque o que a gente estuda, né, em GA e o que a gente tem, a nossa perspectiva de espaço é toda em relação sempre a 3 eixos, né, 3 dimensões. Mas justamente a gente só consegue visualizar até isso, né, porque nós vivemos em um mundo 3D, então toda a nossa perspectiva de espaço é tridimensional. Mas, na verdade, em um espaço vetorial, você pode ter infinitas dimensões, né? Então, mesmo a gente não conseguindo visualizar isso como um ponto, isso ainda é um ponto no espaço, mesmo tendo 4 dimensões e tudo mais. Esses eixos realmente estão presentes ali. Então, só que como a gente só consegue visualizar até 3D, o que a gente pode fazer é, por exemplo, excluir uma feature e ignorar completamente uma das características dessa flor. Então, a gente vai ter três coordenadas para cada amostra. Então, com essas 3 coordenadas, a gente consegue representar cada característica em um eixo, x, y, z, e para cada ponto, e para cada amostra, a gente vai ter um ponto no espaço que a gente consegue ver. Né? Então, a gente consegue realmente ver essas amostras em um espaço 3D, se a gente ignorar completamente uma das features. Nesse caso, que são 4. Se tivesse 100 features, eu teria que ignorar lá 97 features. Né? Mas no caso, então, se a gente ignorar 2, a gente consegue ter até uma visualização 2D. Né? Então, tem o eixo X e Y, e eu consigo visualizar essas amostras num espaço 2D. Mas nesse caso, eu só excluí 2 features e nem me importei com qual delas eu estava excluindo e não fiz nenhum procedimento muito inteligente para retirar 2 dessas features. Né? Então, eu preciso ter algum jeito de reduzir as minhas features a menos dimensões de uma maneira um pouco mais inteligente, né? Eu não posso simplesmente sair cortando as features que eu quiser só para representar em 2D, 3D, ou diminuir o número de features porque eu quero trabalhar com menos features, não só para visualização. Então eu preciso de alguma maneira um pouco mais inteligente de fazer isso. Né? Acho que uma das principais motivações de você reduzir dimensão para você ter uma visualização de como os pontos estão distribuídos no espaço, mas existem várias outras para você tentar aprimorar o modelo, reduzir o número de features e tudo mais. Óbvio que você vai perder algumas informações com isso, porque você está cortando alguns dados, mas o objetivo de você usar um algoritmo inteligente para você tirar as dimensões do seu dataset é justamente para isso, para você tentar perder o mínimo de informação possível. Né? Então, por isso que a gente vai começar falando sobre o PCA, porque, na verdade, antes de entender o PCA, a gente tem que entender um pouco sobre álgebra linear. Então, fazer uma revisão um pouco breve, mais ou menos breve, de álgebra linear, para a gente entrar, então, em PCA. Porque, na verdade, a parte de PCA, se você entende bem álgebra linear, na verdade, é extremamente simples.
o que ele representa. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o vetor. Eu acho que vou passar rápido, porque eu acho que vocês já sabem, né? Você tem aquela noção de vetor em física, que é basicamente uma flecha que tem o comprimento dele indica, né, a magnitude dele, daí ele tem uma direção e um sentido, né, para onde ele está inclinado e para onde ele aponta, né, seria essa direção e esse sentido. Você tem o vetor em computação, né, que é mais um array, que é só uma lista de números, e cada número tem a sua posição naquela lista. Só que a gente também tem a noção matemática de vetor, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, mas só falando, que é basicamente um objeto que você está no espaço, você consegue fazer operações de escalar e de soma e tudo mais. A definição mais formal é mais ou menos tipo, qualquer coisa que você consegue fazer uma combinação linear. Vou falar um pouco mais para frente sobre isso quando eu falar sobre combinação linear. Na verdade, é logo agora, né? Então, explicando o que é uma combinação linear, tipo, eu coloquei 3 frases bem sucintas, né? Elas vão aparecendo em ordem, eu coloquei tipo, para aparecer uma de cada vez para ir uma por uma. Mas então, dado 2 vetores U e V, né, a combinação do tipo alfa U mais beta V é uma combinação linear. Então, é basicamente uma soma de vetores que estão multiplicados por escalares. Alfa e beta são 2 escalares, que vão multiplicar esses 2 vetores e você vai somar eles. Isso é uma combinação linear, né? Dado isso, todo vetor é uma combinação linear de vetores em uma base, né? Então, dado uma base, todo vetor precisa estar expresso em uma base. E esse vetor, então, é uma combinação linear dos vetores da base, porque eu vou ter um escalar que multiplica o meu U, um outro escalar que multiplica o meu V, e um outro escalar que multiplica o meu W, e U, V, W são os vetores da minha base. É isso que vocês estudam em GA, né? Vocês estudam como... Então, eu consigo mudar de base também, né? E daí esse vetor vai estar expresso em outra base, mas ele continua sendo combinação linear de os vetores de uma base, né? Isso é uma combinação linear, certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu só... Acho que não, né? Tranquilo. Isso é que vocês viram em GA, né? Então acho que é mais tranquilo. Daí acho que vem um conceito que vocês não viram em GA, talvez vocês tenham visto, mas é o conceito de span. Mas ele é bem simples também, porque um span ele representa todas as combinações lineares possíveis de algum dado conjunto de vetores. Não necessariamente uma base, mas sim um conjunto de vetores. Por que isso? Vamos ver aqui mais ou menos. Deixa eu ver se tem aqui o marcador. Isso aqui é um span, por exemplo, de 2 vetores linearmente independentes em um plano, né? Por exemplo, vamos supor que eu pego 2 vetores linearmente independentes, sei lá, esse aqui e esse aqui. Com esses 2 vetores, eu consigo, se eu fizer a combinação linear deles, como eles são linearmente independentes, vocês concordam que eu consigo gerar todo o plano, né? Qualquer vetor que esteja no plano, dado 2 vetores linearmente independentes, eu consigo gerar todos esses vetores do plano. Por isso que esse é o span desses 2 vetores. Mas vamos supor que eu pego 2 vetores que são linearmente dependentes. Por exemplo, esse aqui, né? E, não sei, esse aqui, esse maiorzão aqui. Eles estão os dois apontando na mesma direção. Então, eles são linearmente dependentes. E o span deles, na verdade, vai ser só essa linha, né? Eles só conseguem gerar essa linha. Porque todas as combinações lineares deles geram só essa linha. Então, essa é a definição de span. E basicamente isso. Agora, indo para matrizes, a gente geralmente interpreta as matrizes mais como a noção mais intuitiva que a gente tem de tabelas de números. Quando a gente, em computação, a gente vê muitas abordagens também de conjunto de vetores, né? Minha matriz são, na verdade, vários vetores. Você tem, seu array, na verdade, é só, tipo, uma série de... A sua matriz, na verdade, é mais só, tipo, um monte de array, né? Um em cima do outro. Mas a parte mais interessante de você analisar uma matriz em álgebra linear é que ela representa uma transformação linear, né? Mas o que é uma transformação linear? A transformação linear, ela é basicamente uma função, você pode interpretar ela como se fosse uma função,
Só que a função, ela mapeia um número para outro número, né? Por exemplo, eu tenho uma função x², né? Ela vai levar o 2 para o 4, né? 2 ao quadrado vai ser 4. Ela vai levar o 3 para o 9. Então, ela está sempre levando um número a outro número. A transformação linear ela vai fazer esse papel de função, só que, na verdade, ele vai levar um vetor em outro vetor. E sim, é basicamente a mesma coisa que uma função. Ela tem sempre o mesmo comportamento. A única diferença é que ela vai levar um vetor em outro vetor, né? Então, ele pode pode escalar ele, pode mudar a direção, pode mudar o sentido, o tamanho, tudo. E sim, tipo, o nome é diferente, mas é realmente como se fosse uma função de vetores. Porque o nome vai mais, tipo, que o Tillman Brown fala isso, que é basicamente a mesma coisa, mas tem uma transformação porque você tem uma noção de visualização, né, de um vetor modificando de um lado para o outro e tudo mais. Então, o jeito que você vai fazer essa transformação é, como a matriz representa essa transformação linear, você vai ter a transformação linear, que é representada por uma matriz, que vai multiplicar um vetor e vai dar um outro vetor, né? E isso dá certo, né? Você vai sempre ter um outro vetor do mesmo shape dele, do mesmo formato dele, porque a matriz, o elemento da matriz, porque as formas precisam bater aqui, né? Por exemplo, isso daqui é 3 por 1, então essa matriz precisa ser 3 por 3, porque ele vai bater aqui o 3 com o 3 para conseguir fazer a multiplicação, e vai ficar o 3 por 1 que sobrou para cá, né? Então, essa matriz vai ser quadrada, e esse aqui, você vai ter que ter o segundo elemento da shape dessa matriz, vai ter que ser igual ao do vetor. Então, vai acabar batendo sempre a mesma forma no final. Eu só coloquei aquele exemplo, né, tipo, que eu estava falando, que assim como uma função, ela vai levar de um número para outro número, e para todos os números, né, a transformação linear, ela vai fazer isso para todos os vetores também, do domínio dela, né. Então, é como se ela estivesse transformando todo o espaço, né, porque se ela leva todos os vetores que estão representados no espaço, então ela está meio que, tipo, transformando todo o espaço. Então, por exemplo, aqui nesse caso, esse vetor vermelho, ele é mantido igual, mas esse verde, a partir dessa transformação, ele passa a ficar mais, muda o tamanho e a direção dele. E isso acontece para outros vetores também, né? Por exemplo, o que sair da diagonal aqui também também vai mudar. Então, ele muda a transformação linear, assim como a função, que está definido para vários números, ela também está definida para vários vetores, né? Apesar de eu aplicar a transformação linear para um vetor de cada vez. Então, vamos ver aqui essa transformação linear que está acontecendo. Eu tenho essa matriz aqui, 2201, que representa essa transformação linear que está acontecendo aqui. Se você pegar esses vetores, né, multiplicar essa matriz por esses vetores, eles vão dar esses aqui, né? E você pode ver que nessa transformação linear, esse vetor vermelho foi modificado, então ele mudou, né, tanto o seu tamanho quanto a sua direção e tudo mais. E esse verde, ele só mudou um pouco, né? Ele tinha 1 aqui de magnitude, e aqui ele tem 2 de módulo, né? E esse vetor aqui, que não muda, ele é bem interessante, porque ele vai ser o que a gente chama de autovetor, né? Então, o autovetor vai ser justamente esse vetor que, dado uma transformação linear, é um vetor, que nem o Tigre está falando lá no começo, que não muda a sua direção, né? Então, ele se mantém na mesma direção. Ele pode mudar o módulo dele, né? O tamanho, a magnitude dele, mas ele mantém a sua direção, seja no mesmo sentido ou no outro. Então, vamos falar um pouco sobre autovetores e autovalores, né? Então, o que está acontecendo aqui com esse vetor é justamente isso aqui, né? Que eu estou fazendo a minha transformação linear, ou seja, eu estou multiplicando uma matriz por esse vetor, e eu estou caindo num outro vetor que mantém a direção.
Só que eu posso interpretar esse vetor, na verdade, como um escalar que está multiplicando esse meu vetor, que se manteve igual, e aí que entra o alto valor, né? Então, o meu alto vetor é o vetor que se mantém na mesma direção quando sofre uma transformação linear, e o quanto ele escala, o quanto que ele aumenta de magnitude ou diminui é o alto valor. Então, se ele está duplicando, ou seja, sendo 2 vezes o vetor original, então o alto valor associado a esse alto vetor é 2. E vamos ver então agora para esse outro caso, essa outra matriz que representa outra transformação linear, que agora ela transforma o espaço dessa maneira aqui. A princípio é um pouco difícil de ver os autovetores, assim, visualizar quais são eles nesse caso, porque você pode olhar aqui e falar, pô, eu acho que não tem nenhum. Mas só um spoiler que você consegue ver aqui, essa matriz é simétrica. E uma matriz simétrica, ela sempre tem o máximo de autovetores possível. Tipo, de vetores diferentes possíveis. Então, tipo, no máximo ele tem 2. Então, ela com certeza tem 2 autovetores. Ela pode ter menos. Eu não vou entrar aqui em como você acha um autovetor. Você tem que fazer toda a operação com determinante, montar um sistema e tudo mais, que não é muito difícil, mas é que toma tempo. Mas só para já mostrar para vocês, se você pegar, por exemplo, esses 2 vetores aqui, né? Dá para olhar aqui tá nessa imagem aqui. Se você olhar esse vetor que está aqui na diagonal, ele tem, inclusive, tem dois autovetores que são ortogonais entre si. Todos são ortogonais entre si. Então, se essa aqui é 2 por 2 e ela é simétrica, ela tem 2 autovetores ortogonais, todos entre si. Se ela fosse 3, iam ter 3 autovetores ortogonais entre si. E você consegue ver que esse aqui tá diagonal, ele também vai manter a direção, né? Porque ele vai ser levado para esse aqui, ó. Tá vendo que ele vai encostar aqui, né, esse cruzamento, né, entre o bege e o azul. Então, o autovetor que vai dar aqui nessa transformação também vai encostar aqui. Né? E o mesmo acontece porque é ortogonal a ele aqui, ó, né? Esse aqui. E vai ficar mais claro aqui, né? Então, eu pego esses 2 vetores e eu multiplico eles por essa matriz, ou melhor, eu multiplico essa matriz por esses vetores, e eu vou cair nesses 2 vetores aqui, que mantém a direção, né? Então, esses aqui são meus 2 autovetores associados, e os meus autovalores associados a esses autovetores, os autovalores associados a esses autovetores, são esses aqui que estão multiplicando, né? Então, esse aqui, o da esquerda, mantém o mesmo tamanho. Então, o autovalor é 1. E esse aqui, ele triplica o tamanho. Então, o autovetor é 3. O autovalor é 3. Então, ele vem sempre expresso nessas formas aqui, né? A matriz, que representa a transformação linear, vezes o autovetor, é igual o autovalor vezes o autovetor. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Que eu estava falando. Você tem aqui a matriz de transformação, o autovetor, o autovalor e o autovetor de novo. E é assim que a gente expressa geralmente, né? Com essas expressões, né? O A vezes o autovetor é igual ao autovalor vezes o autovetor. E isso é uma maneira bem legal de você representar a matriz, né? Porque você consegue, depois eu vou mostrar agora, quer dizer, logo agora eu vou mostrar, maneiras de que, representando a matriz a partir dos seus autovetores e autovalores, você conseguir fazer muita coisa, né? Tá. Então, essa expressão aqui é uma expressão bem legal, né? E ela faz muito sentido, né? Porque o matriz vezes um autovetor vai manter ele igual, só vai mudar um pouco, escalar ele, né? Aumentar, mudar a direção, né? Porque se esse autovalor for negativo, é porque ele está mudando a direção, né? Então, mais ou menos isso. Ok. Ô, Hiro, Oi. tem uma dúvida no chat. Okay. Tem algum jeito de dizer quantos autovetores uma transformação tem? Tem. Você olha a matriz
e daí você calcula um outro sistema, e daí tem aquela... Quando você montar um sistema, tem aquele negócio lá de... determinante dá igual a zero, não tem solução, então não tem autovetor. Mas se você tem uma variável livre, é porque você tem um autovetor que não vai ter. Se você tem um sistema que dá tudo certinho, é porque vai ter 3 autovetores, então você vai achar. É igual quando você monta um sistema, sabe? Depois vocês vão ver em Algelin, mas é só você montar o sistema lá com determinante e tudo mais que dá para dizer quantos autovetores tem sim numa matriz. Beleza? Ok. E daí, então, você pode... Essas duas aqui, né? Eu só abreviei para termos, tirando os números, essas duas equações. Só que essas duas equações, você pode representar elas em uma única equação. Se ao invés de você representar cada autovetor separado, você representa eles em uma matriz. E colocando cada autovetor em uma coluna da matriz. E você consegue, então, para você colocar os autovalores, você coloca eles multiplicando depois da matriz de autovetores, como se fosse a identidade, só que ao invés dos uns, na diagonal tem os autovalores. E isso dá certo porque quando você tem uma matriz, né, e você multiplica por uma matriz dessa forma, com os valores só na diagonal, cada valor de cada diagonal multiplica a coluna dessa primeira matriz, né? Então, os resultados que eu vou ter, vai ter esse autovetor multiplicado por gama 1 e esse autovetor multiplicado por gama 2, que é exatamente essas duas equações se expressam em uma única equação. É um pouco difícil de ver isso logo de primeira, mas se você desenvolver, você vê que dá na mesma, assim, você vai dar essa matriz aqui, e daí você vai multiplicar esse autovetor só vai multiplicar por esse, né? E esse daqui só vai multiplicar por esse. Se tivesse antes, daí ia multiplicar só as linhas, né? Mas como está depois, ele multiplica as colunas. Então, eu tenho exatamente esse significado, que é essa matriz, vezes o autovetor, vezes cada autovetor, né? Vai ser igual a cada autovetor vezes cada autovalor, certo? Alguém tem alguma dúvida nisso? Isso aqui vai ser, tipo, bem essencial quando estiver falando de eigendecomposition. Acho que é autodecomposição em português. É bem simples, são só as duas equações expressam em uma, né? Usando um pouco de triquezinhos de multiplicação de matriz, né? Consigo representar essas duas em uma só. Se você fosse montar um sistema, por exemplo, ia acabar dando o sistema disso aqui e acabar dando isso aqui, né? Você conseguiria separar essas duas equações, né? Enfim. Então, eu posso apresentar dessa maneira aquelas duas equações. E eu posso, de cada lado, como isso é uma igualdade, eu não posso simplesmente pegar e passar isso dividindo, né? Mas eu posso, né, multiplicar os dois lados por uma matriz que é a inversa de U, né? E se eu multiplicar pela inversa de U, essa vezes essa, vai dar a identidade. E desse lado eu não tenho o que fazer. Então eu caio nessa expressão, que é a minha matriz, eu consigo expressar ela em relação a matriz de autovetores vezes a matriz de autovalores vezes o inverso da de autovetores, né? E então isso é o que a gente chama de eigendecomposition, ou autodecomposição em português, mas em português é muito feio, autodecomposição, tipo, o nome não é muito bom também, porque parece que ele, sei lá, está se autodecompondo, eu não sei. Mas essa expressão aqui, ela parece um pouco pior do que a gente simplesmente usar a matriz, mas na verdade ela vai ter várias propriedades envolvidas e ela vai ser o ponto de partida para muitos outros métodos e algoritmos que vão ajudar muito. Por exemplo, PCA é um caso que não é bem uma autodecomposição, eu acho, mas usa bem essa estrutura. SVD, que é para você fazer compressão de imagem, PageRank e várias outras coisas. Então, isso é um conceito bem legal e não é tão difícil de entender, né? Se você entende um pouco de autovetor e você entende essa manipulação que está sendo feita, é bem tranquilo. Então, vou falar um pouco de eigendecomposition e eu vou trazer um exemplo bem fácil de entender como que essa estrutura pode ser utilizada de maneira que ajude a gente, né?
O problema que eu trouxe é um problema bem de computação, assim. Vamos supor que eu quero exponenciar uma matriz. Eu tenho essa minha matriz A e eu quero exponenciar ela, né? O que a gente sabe é que o problema de multiplicação de matriz a complexidade dela é O de n ao cubo, né? Porque você tem que fazer, né, para cada fileira vezes coluna, para cada elemento, né? E isso você faz, no melhor caso, n ao cubo, no pior caso, n ao cubo operações. E se eu quiser fazer isso para p vezes, então a minha complexidade vai ser n ao cubo vezes p. Então vamos supor que eu tenho uma matriz pequena, que esse n é referente às dimensões da matriz, né? Vamos supor, eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, multiplicar duas matrizes vai ser bem simples, né? Então vai ser um n ao cubo, mas como o meu n é 2, vai ser muito pequeno. Mas vamos supor que eu tenho que exponenciar ele a, não sei, a 10 a oitava, né? Essa complexidade vai ficar muito grande, porque o meu P é muito grande, né? Pode ser um cenário um pouco estranho, eu querer exponenciar muito grande, mas vai que eu queira fazer, né? Então, vamos supor que o P é 8 aqui, nesse caso, eu vou ter que multiplicar todas as matrizes e então eu vou depender desse meu P no meu problema. Então, meu P vai fazer parte dessa complexidade. Só que, vamos supor que eu sei muito sobre, sei lá, computação paralela e eu consigo paralelizar essas minhas multiplicações de matrizes, né? Então, eu faço cada thread do meu processador, ele vai fazer essa multiplicação e depois vai passar para frente e depois vai pegar o resultado de uma e multiplicar com outra. Então, eu vou meio que paralelizar todas as operações de matriz. Então, eu consigo fazer essas operações 2 a 2. Daí, quando eles terminarem, eu faço o resultado delas, e daí cai a quarta. Então, se eu conseguir paralelizar isso, eu consigo fazer isso em log de P. Então, agora meu problema não vai depender mais de P, e agora sim vai ser log P, se eu for um pouco inteligente e conseguir paralelizar essas minhas multiplicações de matrizes. Mas ainda depende de P, e a área decomposition vai me permitir fazer essa exponenciação de matriz em odd, na mesma complexidade que a minha multiplicação de matriz, ou seja, basicamente em odd 1 em relação à multiplicação de matriz, ou seja, vai ser só multiplicação de matriz. Então vamos ver como que vai ser isso, né? Vamos supor que eu tenho que multiplicar todas essas matrizes, eu escrevo elas naquela forma anterior, né? Naquela forma, essa aqui, A igual a matriz de autovetores vezes matriz de autovalores vezes a inversa da matriz de autovetores. Então, eu escrevo dessa forma e eu vou escrever elas consequentemente assim. Você vai ver que vou ter sempre, entre as duas multiplicações de A com A, você vai juntar esse U inversa, a matriz de autovetores inversa. Óbvio que primeiro eu preciso achar os autovetores e tudo mais, mas dado que eu tenho esses autovetores já, a minha inversa dos autovetores vezes a matriz de autovetores, ela vai dar sempre a identidade. Então, o que vai acabar acontecendo é que essas intersecções entre esses lambda maiúsculos, que representam as matrizes de autovalores, vão dar tudo identidade. Então, isso vai simplificar para U vezes a matriz de autovalores elevado a P vezes o inverso, né? Que é a matriz de autovetores, o inverso da matriz de autovetores. Daí você fala, pô, mas isso não ajudou nada, porque eu ainda vou ter que exponenciar a matriz de autovalores. Mas a nossa matriz de autovalores, se você olhar aqui, ela é uma matriz diagonal. E uma propriedade interessante da matriz diagonal é que uma matriz diagonal elevado a um certo P é só cada elemento diagonal elevado a P. Então, essa operação também é em odd de n, né? Porque eu vou pegar só os elementos da diagonal e eu vou exponenciar cada elemento a p, né? N não, né? É o tempo de exponenciação, né? Que se fizer exponenciação rápida, eu acho que é n.
Eu não sei, mas é menos que n ao cubo, né? Então, você vai só somar ao n ao cubo e vai desaparecer nesse termo. Então, eu vou usar essa propriedade, né, eu vou usar a Eigen Decomposition para eu conseguir reduzir para essa forma, e calcular essa forma eu consigo fazer também em tempo constante. E assim eu consigo resolver um problema, né? Então, Eigen Decomposition, eu só fiz um parênteses para falar sobre isso, porque é algo que é um conceito bem interessante, que vai ser usado para várias coisas, e é um conceito que deixa muito mais claro operações de autovetores, que é tudo que você precisa saber para PCA. Não tem exatamente a ver, intrínseco, totalmente a ver, mas ele dá um entendimento de como autovetores podem ser úteis para fazer várias operações matemáticas interessantes. Agora, falando especificamente sobre PCA, eu vou falar um pouco sobre matriz de covariância, né? Vou mudando bastante de assunto, indo para a área estatística. A covariância, então, a interpretação tem a conta aqui, mas o que vocês podem pensar é que é a média dos desvios ao quadrado, né? Como assim? Desvio é cada elemento, menos a média, e você leva ao quadrado, você soma todos eles e divide pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, você tem o desvio, que é cada elemento menos a média, desvio ao quadrado, né? Então, você vai ter, em cada elemento vai ter seu desvio ao quadrado, e você faz só a média dos desvios ao quadrado. Essa é a variância, né? E daí a covariância é bem análogo à variância, só que ao invés de você pegar o elemento e levar ao quadrado, você vai fazer meio que quase um ao quadrado, porque você vai estar multiplicando um pelo outro. Então, o elemento de uma feature, porque esse x e esse y são features diferentes, né? Então, quando eu fizer a covariância, eu vou calcular o desvio de uma vezes o outro. Eu vou fazer as médias desses desvios, né? Então, eu consigo calcular a covariância de x com x, que vai dar exatamente a variância, né? Porque vai ser, né, vai ser exatamente que esse caso, né? Eu vou pegar o xi menos a média relativa ao x vezes ele de novo, ele ao quadrado. Então, eu acabo caindo na forma da variância. Só que quando eu fizer com yx, zx, xz, né, eu vou conseguir fazer essas covariâncias de cada eixo por cada eixo, e eu vou ter, assim, a minha matriz de covariância, né? E essa matriz de covariância, se vocês separarem, ela é simétrica, certo? Porque a covariância entre x e z tem que ser igual a de z e x, se você olhar a fórmula aqui, né? Porque vai ser um menos o outro vezes um menos o outro. Se você inverte, a única coisa que troca, né, são isso aqui fica na direita, isso aqui fica na esquerda, e a ordem dos fatores não altera o produto. Acho que esse é o bordão da escola da matemática, né? Então, o z de x, ou covariância entre z e x, em x e z e x é igual. Então, essa é uma matriz simétrica e cai naquele caso que eu falei, que tem todos os autovetores. Por isso que essa matriz é interessante. E cada autovetor, ela não tem só todos os autovetores, como todos os autovetores são ortogonais entre si, né? Então, nesse caso, eu tenho 3 autovetores e os 3 são ortogonais entre si. Eles formam mais ou menos aquele desenho lá, né, que eu mostrei, como se fosse aqueles eixos 3D. E cada autovetor, ele vai representar a direção de maior variância dos meus dados. Isso que vai ser interessante para mim. Então, só repetindo, cada autovetor vai representar a direção de maior variância dos meus dados. Então, o que eu quero fazer com o PCA é mudar os meus eixos para que um eixo, numa direção, eu tenha muita variância e em outros eixos nem tanto, porque eles vão estar completamente ortogonais a esse meu vetor que tem muita variância, né? E eu quero pegar e excluir, e representar só em relação a um eixo. Daí eu posso realmente excluir uma feature que eu nem estava fazendo antes. Só que eu sei que aquela feature representa pouca variância dos meus dados.
Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar um pouco mais claro, né? Mas o procedimento que você vai fazer é pegar essa matriz de covariância e escalar entre o intervalo de -1 a 1. E eu vou ter uma linha. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha transposta vezes a linha. Por que isso? Não, desculpa, essa matriz não é a minha matriz de covariância. Eu falei errado. Essa minha matriz é a minha matriz de features, né? Então eu vou ter todas as minhas features aqui. Aqui vai ter a comprimento das pétalas, largura das pétalas, comprimento das sépalas e largura das sépalas. E vou botar todas elas em intervalo de -1 a 1. Então, quando eu fizer isso, se eu assumir que elas são mais ou menos normais, ou seja, se eu botar numa escala de -1 a 1, a média vai ser centrada no zero, então a média vai ser zero. Então, quando eu for calcular a covariância, eu não preciso subtrair da média. Eu posso só multiplicar xi por yi. E você multiplicar xy por yi para todos os elementos é simplesmente você multiplicar o A' transposta vezes o A', porque você vai acabar multiplicando aqui a linha por coluna, né, para cada elemento, e você vai acabar caindo justamente na sua matriz de covariância, né, x com x, aqui vai ficar y com y, z com z, daí x com y, x com z, e tudo mais, né. Então, é essa técnica que você faz para calcular a matriz de covariância. Você só precisa escalar ele por um intervalo de -1 com 1, para a média ficar centrada no zero, então você assume que a média é zero, e você faz só a transposta vezes a normal. A linha transposta, a linha eu coloquei para você diferenciar da que não está escalada, né? Então você só coloca numa escala entre -1 e 1 e faz a transposta vezes a normal, a transposta vezes a não transposta, né? E daí você vai acabar na sua matriz de covariância. Ô, Hiro, Oi? tem outra dúvida do Tigre no chat. A transformação linear dessa matriz tem alguma propriedade além dos altos vetores? A transformação linear dessa matriz... Essa em específico, não. Que eu saiba. Tipo, a única propriedade é que ela tem... ela como é simétrica, ela tem dois autovetores. Eu acho que ela rotaciona, né? Não rotaciona não. Ela achata. Ô, Hiro, eu acho que ele tá querendo falar da matriz de covariância. Matriz de covariância. Ela representa, tipo, como a variância das duas... Tipo, se você calcula a variância só de uma feature, você tem o quanto ela desvia da média, né? E se você calcula a covariância, você tem como as duas features desviam da média juntas, sabe? Das médias delas. Então, tipo, é meio que você está calculando a variância conjunta delas, sabe? Como elas, de maneira conjunta, estão saindo de uma média em conjunta também, né? Porque você está fazendo uma menos a média de uma vezes a média de outra. Então, ela representa meio que isso. E daí, os autovetores dessa matriz representam a direção de maior variância dos seus dados. Vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar no notebook. Mas era mais ou menos isso que você perguntou, Tigre? Era isso mesmo. Obrigado. Pode crer. Beleza. Então é isso que eu coloquei, né? É só a matriz, né, que vai dar aqui, vai ser matriz de covariância. E os autovetores de A transposta vezes A vão indicar a direção de maior variação. Aqui a variância dos seus dados, né? Então eu vou conseguir pegar essas direções dos autovetores e mudar a minha base, né? Então, a princípio eu tinha minha base canônica, né? E a princípio todos os dados são representados nessas bases, né? De um eixo X e um Y. E se eu acho as direções que representam a maior variância, eu consigo representar os meus dados nessas direções, né? Então eu consigo excluir outras features que são alguns eixos, né? Eu consigo representar só nesses eixos, né? Eu vou dar um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Eu coloquei aqui, veja também o blog do cara que publicou o paper do TSNE, e aqui tem um site, acho que do Google Research, falando com o UMAP, que são técnicas
mais recentes de redução de dimensionalidade. Por exemplo, tipo, o PSA é de, sei lá, 1933, se eu não me engano. O TSNE é de 2008. Então, tipo, de cá para lá tiveram muitos avanços e bem menos interpretáveis, né? Principalmente o UMAP, né? Acho um manifold e tudo mais, tem que saber muito de topologia. Mas eu não vou abordar nessa aula, até porque, tipo, sinceramente, eu não consegui explicar direito também, os dois. Talvez o TSNE um pouco. Mas é bom vocês darem uma olhada, verem como funciona e tudo mais. E eu vou explicar um pouco mais sobre o PCA agora. Aqui no PCA, só fiz o notebookzinho. E aqui eu uso a função do sklearn, make regression, que vai me gerar vários pontos 2D, né? Então, e esses pontos vão estar bem representados por uma regressão. Se fizer uma regressão aqui, consigo entender que esses dados estão representados aqui, tipo, numa reta, com certo coeficiente, angular, linear e tudo mais. Aí você consegue ver esses pontos e tudo mais. Só que o que eu quero é reduzir esses pontos para uma dimensão, né? Porque se você for pensar bem, eu tenho esse eixo X e esse eixo Y, mas se eu conseguir mudar o meu eixo para o eixo aqui da diagonal e o ortogonal a ele, você concorda que eu posso meio que descartar esse eixo que está ortogonal a ele e eu posso deixar só um eixo aqui na diagonal e vejo os valores que eles estão representados nesse eixo. Porque eles estão basicamente, toda a variância desses meus dados são representados nesse meu eixo na diagonal, né? Porque eles estão basicamente representados, tipo, eles não variam muito, né? No eixo ortogonal a essa diagonal, na outra diagonal, no caso. Então vamos ver como a gente consegue fazer isso, né? Aqui eu só estou visualizando os meus dados, e aqui eu coloco eles no intervalo de -1 a 1. Então dá para ver aqui, ó, eles agora estão no intervalo de -1 a 1. E então, tipo, meio que a média, como eles estão aqui, eu tenho certeza que eles estão distribuídos normalmente, então a média vai estar no 0. Daí o que eu faço aqui? Eu faço o cálculo da matriz de covariância, calculando a transposta da minha matriz dos meus dados, vezes a minha matriz, né? Então, o que eu vou fazer aqui é pegar a minha matriz de covariância e pegar os autovetores e os autovalores, né? Aliás, esses aqui são os autovetores, esses aqui são os autovalores. Então, aqui eu tenho meus autovetores aqui. Se eu pegar o primeiro elemento aqui, e esse aqui é o meu segundo, meu V1 e meu V2 são meus autovetores associados a essa minha matriz de covariância. E daqui eu fiz só um plot, justamente para plotar esses dois vetores. E você consegue ver que realmente eu tenho aquilo que eu falei, que esse vetor vai ser o vetor que representa a maior variância, e esse aqui vai ser o ortogonal a ele. Então, dada essa configuração, eu posso descartar totalmente, eu posso representar os meus dados em relação a esses dois eixos, a esse eixo aqui, azul, e o meu vermelho. E quando eu representar esses meus pontos em relação a esses dois eixos, eu posso descartar totalmente o meu eixo vermelho, porque ele não representa quase nada a variância dos meus dados. Vocês conseguem visualizar isso? Que, tipo, dado esses pontos, se eu mudar a base deles, mudar essa base para, na verdade, ser essa base aqui, essa variação no eixo vermelho não vai representar quase nada em relação ao meu eixo azul, né? Vamos supor que eu tivesse todos os pontos aqui, eu não tivesse esse noise, né? Porque eu adicionei um noise para mudar um pouquinho. Se eu tipo, botasse noise 0, ia ser uma linha, né? Então todos os meus dados iam estar representados nessa linha aqui. E eu não ia ter realmente variância nenhuma nesse outro eixo, né? Mas dado que eu tenho dessa forma aqui, eu consigo ver quais são os componentes principais, que a gente chama, né? E analisar eles a partir desse modo, né? Então, plotar em relação aos autovetores da minha matriz de covariância. Então, tipo, vamos ver tipo, uma demonstração com o Iris Dataset, né? O Iris Dataset, eu vou pegar aqui os meus dados no X e o target no Y. E daí eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas na verdade para o Iris Dataset eu vou usar a função do PCA que já tem. Então eu vou reduzir para dois componentes.
Aqui na sklearn, ele também me dá, eu consigo fazer o scriptplot. O que é o scriptplot? Ele me fala o quanto de, de variância eu tenho em relação aos outros componentes, né? Então, tipo, no primeiro componente, eu tenho muito mais informação do que no segundo. E aqui, eu não sei por quê, ele está mostrando só dos dois primeiros, mas eu poderia fazer. Deixa eu ver aqui, mais dois. Bom, eu consigo. Aqui ele mostra que já nos dois primeiros componentes eu já tenho tipo quase tudo representado pelo primeiro e mais um pouquinho representado pelo segundo, né? Assim, tipo, mais de 80% e aqui mais de 10%. Então sobra muito pouco da minha variância expresso pelos outros componentes, né? Que são outros dois componentes. E daí eu então eu consigo plotar como essas flores estão dispostas no espaço, né? E aqui então eu consigo ver justamente que a minha redução ela faz bastante sentido, né? Aqui eu estou pintando elas de acordo com a label, né? Eu vejo de qual label ela era antes e pinto ela de acordo com ela. Então, então tipo, faz sentido. A maneira que elas estão dispostas nos passos, elas estão dispostas de uma maneira que eu consigo traçar planos, hiperplanos, que dividem ela. Então, eu consigo classificar bem. Ou eu consigo, por exemplo, no KNN, elas estão perto no espaço. Então, eu consigo ver quais estão perto no KNN, eu consigo identificar. Provavelmente essas que estão mais longe, eu não consigo, né? Eu consigo até fazer ver como que o aprendizado supervisionado está lidando com isso, né? Eu fiz aqui um DB scan também, e você vê que ele consegue, né, agrupar essas que estão no espaço, e classifica algumas como noise, porque o aprendizado supervisionado é mais difícil, né? Porque eu não consigo ver as features, mas ele até consegue agrupar elas e tudo mais, e é mais para eu conseguir ter essa visualização de como elas estão dispostas no espaço. Acho que é mais ou menos isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a PCA ou de como é feito, tudo mais? Parte de álgebra linear também? Nossa, estou no outro notebook aqui. Não? Inclusive, no notebook que eu estava fazendo a MAC, eu também consigo fazer a mesma coisa. Tá vendo que eles parecem agrupados aqui? Só que esse aqui é TSNE. Acho que entendi. Show. Alguém tem alguma dúvida? Então acho que eu vou encerrando aqui. Pode parar de gravar, ô Vinho. Beleza, beleza. Onde que é? Acho que é aqui, ó.